Muito bom dia a todos. Uma alegria estar aqui na Associação Comercial em Jundiaí, inaugurando esse ciclo de conversas que nós vamos ter pelo estado inteiro, na presença de gente tão importante, gente que faz a diferença, que empreende, que no final das contas move a máquina, forças vivas, literalmente, acompanhado do grande Afif. O fato de ele ter acolhido o meu chamado foi um pedido que eu fiz ao Paulo Guedes, né? A gente teve a ideia, puxa, eu precisava de alguém que me ajudasse, que conhecesse São Paulo, que conhecesse o empresário, o drama do empresário, que levasse muito a sério a questão do empreendedor e que fosse uma usina geradora de ideias para me ajudar no plano de governo. E aí veio logo na cabeça o Afif, né? E para mim é um presente, né? Eu sou uma pessoa extremamente abençoada de ter uma pessoa da qualidade do Afif do meu lado. Aprendo muito todos os dias. O Afif realmente é uma usina geradora de ideias, de boas ideias, e aí a tarefa fica mais fácil, porque o que a gente vai ter que fazer lá na frente é só tirar as ideias do papel, né? Então ele está trabalhando com a Priscila, que está lá atrás, né? A gente está montando um time de plano de governo muito legal. Eu tenho certeza que a gente vai construir um plano muito bom. Então agradeço essa oportunidade, agradeço Eliseu, a FACESP, por estar me abrindo essa porta, agradeço o Mark, está contundido hoje, não sei se foi jogando bola, Mark? Não foi? Estava aprontando. Que estava aprontando. Não, mas que preside aqui a Associação de Jundiaí, né? Arteiro, espero que você se recupere o mais rápido possível, mas obrigado aí pela oportunidade. Então, uma alegria grande estar aqui. A gente vai falar um pouco do que a gente está pensando, mas a ideia também, eu ouvi muito, é colher esses subsídios. Alguns subsídios de Jundiaí têm sido trazidos, né, pelo Albino, né, que é o nosso vereador aqui, né, nosso pré-candidato também a deputado, é uma pessoa que conhece muito a região, tem me trazido demandas, e no seu nome, Albino, eu cumprimento todos os vereadores aqui presentes, né, que estão no chão de fábrica, estão perto das pessoas, entendendo as suas necessidades. O Albino é alguém que abraçou também esse projeto desde lá no início e tem me ajudado bastante. Então, Albino, obrigado por todo o apoio, né, por toda a parceria, que eu tenho certeza que vai ser uma parceria vitoriosa. Hoje é um dia especial. É bom a gente estar iniciando essa jornada de conversas num dia especial. E por que o dia é especial? Porque daqui a pouco a gente está terminando aqui, a gente vai lá para a B3. Pessoal, bom dia. Vamos compartilhando. Tudo bem? Compartilha essa transmissão. Tudo bem? Posso contar contigo? Compartilha. Estamos juntos. Privatização que a gente está na oferta. A oferta levantou 33 bilhões de reais, então só perde com uma oferta na Ásia de 11 bi de dólares, então essas 6 bi de dólares é a segunda no mundo em 2022. Mas além disso, você tem 32 bilhões de reais que vão ser aplicados na redução da conta de energia para o consumidor, né, na troca, né, do regime de cotas, que foi a tragédia que a Dilma implementou pela MP 579, que destruiu o setor elétrico. Nós teremos aí 5 bi aplicados na CDE este ano já para reduzir a conta ao consumidor. Tem 9 bi de reais que vão ser aplicados na recuperação de bacias hidrográficas e 26 bi que serão aportados imediatamente ao Tesouro. Então, realmente um grande movimento e mostra confiança do mercado, porque quem comprou ações da Eletrobras, né, 370 mil pessoas físicas, nós tivemos aí uma série de fundos de investimento, muitos estrangeiros, e a Eletrobras ganha governança agora, né, ela passa a ser uma empresa, né, passa a ser uma corporação, e a gente vai ter ali, cada player tem no máximo, a própria União, que passa a deter 40 e poucos % das ações, deixa de ter o controle, mas só tem um voto no conselho, né? Então cada participação está limitada, cada player vai ter um assento no conselho, que as participações estão limitadas a 10% do capital.
Então, a empresa ganha muito em governança e ganha em capacidade de investimento. A Eletrobras não ganha um leilão desde 2014, um leilão de transmissão de energia, um leilão de geração de energia. Ela ficou fora do jogo. Ela começou a perder participação no mercado. E uma empresa que devia estar investindo 15 bi por ano, hoje investe 1,5. Então, essa é a diferença. Ela vai recuperar a sua capacidade de investimento. E quando ela recupera a sua capacidade de investimento, isso vai ser importante para a segurança energética e, no final das contas, vai gerar emprego. Então, é um fato a ser comemorado. Bom dia, gente. Vamos compartilhando. Juntos somos mais fortes. Abraço. A turma do outro lado aí diz o seguinte: não, estão dando Eletrobras. Eletrobras foi vendida a preço de banana. Vamos lembrar que no governo Dilma, o preço da ação da Eletrobras chegou a valer R$5. E a ação foi vendida agora por R$42. Então tem uma diferençazinha grande de lá para cá. Não? E nem precisamos estocar vento para que a empresa tivesse esse valor. Muito boa. Não? Muito bem. Mas observe, o Brasil enfrentou todas as dificuldades que podia enfrentar. Né? Nós enfrentamos uma recessão brutal na Argentina, que subtraiu exportações industriais aqui no Brasil. Afetou, por exemplo, uma indústria forte de São Paulo, que é a indústria de calçados, né? Também afeta a indústria de automóveis. O Brasil enfrentou o desastre Brumadinho, que além da tragédia humana prejudicou o setor mineral, enfrentou a crise do Covid, que é a maior crise que a nossa geração já enfrentou, a maior crise depois da Segunda Guerra Mundial, que elevou o nível de endividamento dos países a níveis só vistos no pós-guerra. Enfrentou a crise hídrica com aquele desafio de não prejudicar o abastecimento de energia, e enfrentou, agora está enfrentando a guerra da Ucrânia. E enfrentou saindo do outro lado. Eu tenho falado com o presidente Bolsonaro, o presidente, o senhor já parou para pensar que de 2020 para cá, o Brasil gerou 4.700.000 postos de trabalho. Ano passado foram 2.700.000 postos. No primeiro trimestre desse ano, 600.000 postos e 190.000 no último mês. O desemprego, que era 14,6%, caiu para 10,6%, em breve vai estar 9,5%. Que a gente fez 144 leilões de infraestrutura de 2019 até aqui e contratou 848 bilhões de reais de investimento. E, gente, alguém tem ideia do que são 848 bilhões de reais? Eu mesmo não tenho, mas é dinheiro pra caramba. Nos 25 anos, 26 anos que eu trabalho com infraestrutura, eu nunca vi um volume desse ser contratado em tão pouco tempo. E a grande vantagem, investimento privado. Com contratos que são extremamente resilientes e que vão ser executados. E isso nos permite inferir que o Brasil vai se tornar, nos próximos anos, um grande canteiro de obra. A infraestrutura vai ser uma alavanca para a geração de emprego, para crescimento. Nós aprovamos reformas importantes, né? E eu não consigo nem citar todas elas, mas aprovamos a reforma da Previdência, aprovamos o marco do saneamento básico, a independência, né? A autonomia do Banco Central, o marco do gás, a nova lei do gás, marco das startups, nova lei de falências, nova lei de licitações e contratos, o marco da cabotagem, o marco das ferrovias, enfim, uma série de medidas foram aprovadas, todas elas medidas pró-mercado, todas elas capazes de induzir investimento, né? E mantendo um compromisso com a regularidade fiscal, mantendo um compromisso com a solvência. Observe que a gente vem desfazendo previsões, né? Porque sempre as previsões são as piores possíveis. O Brasil vai fechar 2021 com 250 bi de déficit, fechou com 60 bi de superávit. O Brasil vai ter problema, não vai crescer, cresceu 4,6%. Ano passado nós tivemos o melhor resultado dos Estados-municípios de toda a história, 110, desde 91, né, que é medido, 110 bi de superávit. Nós tivemos resultado positivo nos estatais, Correia deu lucro, 3,5 bi. Porto de Santos está dando lucro. Aliás, quando a gente pegou, dava prejuízo de $500 milhão por ano. Imagina o maior porto da América Latina dando $500 milhão de prejuízo por ano. Hoje está dando $500 milhão de lucro. Mas o fato é que o mundo tem sofrido bastante. E está acontecendo uma coisa que é inusitada, que a gente nunca viu. Porque toda vez que preço sobe, o CAPEX sobe junto. E pela primeira vez na história a gente está vendo o preço subindo e CAPEX caindo. Existe um ambiente de incerteza violento. Por exemplo, as processadoras de alimentos, as maiores do mundo, não estão investindo. Por quê?
tem certeza no fornecimento de insumos. Porque os países, para conter a inflação, começaram a restringir exportações. A Indonésia que restringiu a exportação de óleo de palma, é a Índia que restringiu a exportação de óleo de soja, de trigo e por aí vai. O mundo se desorganizou. Quando a gente chega no mercado de óleo e gás, por exemplo, a gente vai ver que nunca houve uma diferença tão grande, tão brutal entre o preço de derivado e o preço de barril. Segunda coisa é que ninguém está investindo em refino porque não vale a pena, né? Os países todos elevaram taxas de juros para combater a inflação. E o pessoal tenta vender muito aqui que a inflação é um problema desse governo. A inflação é um problema mundial. Você está falando que a inflação no Brasil está na casa de 2 dígitos, está 10%, 12%. Seria um grande problema se a inflação no Reino Unido não fosse 10%. Se a inflação americana não estivesse batendo 10%. A inflação da zona do euro está batendo quase 10%. Isso era inimaginável em 2019. Ninguém podia supor que isso aconteceria. Isso está acontecendo. Então, os países elevaram taxa de juros, ninguém está investindo em refino. O estoque médio, que era de 100 dias, hoje é menos de 10 dias. Está faltando diesel na Argentina, aqui do lado. Né? Então, nós temos um problema de oferta. Agora, a crise gera oportunidades e o mundo percebeu que não dá mais para colocar todos os ovos na mesma cesta. A gente vai começar a ver empresas migrando da Ásia e procurando novos destinos. E aí está a grande oportunidade. Veja só, o Brasil tem a oportunidade de se reindustrializar. Vamos compartilhando. Se o Brasil tem a oportunidade de se reindustrializar, essa reindustrialização tem que passar, tem que começar em São Paulo. São Paulo tem tudo para isso. E isso tem a ver com o nosso plano de governo. Isso tem a ver com a aflição dos empresários, né, dos industriais, dos comerciantes, do grande, do pequeno, do médio, do micro, porque a gente tem que mexer as alavancas para promover a reindustrialização, a gente tem que mover as alavancas para promover o emprego. Eu acho que o grande desafio que nós temos agora é gerar emprego, porque, observe, existe um interrelacionamento de políticas públicas. Quando você fala em população em situação de rua, não adianta só você ter um programa de habitação popular. Você tem que ter um programa de desenvolvimento social, você tem que ter um programa de emprego, você tem que dar uma porta de saída para as pessoas. E nós temos um setor empresarial em São Paulo que ficou muito machucado pela pandemia. Primeiro, por uma política desarrazoada de fechamento de comércio, de fechamento com a indústria, absolutamente desconectada de ciência. Se levantou uma bandeira de falsa ciência naquele momento, e sem levar em consideração as questões locais. Segundo, pela compressão ou pela asfixia tributária, porque enquanto o governo federal diminuiu impostos de 600 itens, o governo do estado aumentou tributos de 3.200 itens. Bom, fez caixa pra caramba, e esse caixa agora está sendo despejado e está virando caminhonete, está virando trator, está virando um monte de coisa que estruturalmente não vai gerar riqueza nenhuma para o estado, e não vai tirar ninguém da miséria, e não vai resolver problema de fila, imposto de saúde, enfim. Na minha opinião, desperdício de dinheiro. Então, quais são as alavancas que nós temos que mexer para aproveitar a oportunidade que está aqui na nossa frente? Está a olhos vistos e vai acontecer. As empresas vão procurar novos destinos. O Brasil que ficou de fora de uma divisão de cadeias globais de produção vai poder se reinserir. A primeira alavanca é energética. Nós temos que aumentar o nosso estoque, nosso fornecimento de energia até para diminuir o custo da energia. E aí entra o marco do gás, a lei do gás que já foi aprovada. Nós estamos reinjetando uma quantidade enorme de gás nos campos do pré-sal, sobretudo na Bacia de Santos. O que a gente tem que fazer? Fazer com que esse gás chegue ao continente, fazer com que esse gás seja transportado e seja distribuído. Se a gente aumenta a oferta de gás, a gente tem a oportunidade de baixar preço. E, obviamente, isso pressupõe quebra do monopólio da Petrobras e uma regulação que funcione, para que a gente não tenha concentração de mercado e essa oferta de gás acabe ficando na mão de poucos players, o que vai estrangular o empresário. Outra questão importante é que o gás às vezes pode estar mais perto do que a gente pensa. O gás pode estar vindo do lixo, o gás pode estar vindo do campo. Olha a oportunidade que nós temos, está faltando combustível no mundo e o estado de São Paulo é um estado que cresceu muito em cima da cultura da cana. E essa cultura agora precisa ser
repensada, renovada, porque a cultura da cana, que é um grande exemplo de economia circular, nos permite a geração do etanol de segunda geração. A gente pode produzir o etanol de segunda geração, ou seja, com a mesma área plantada eu duplico a produtividade, permite a cogeração de energia, permite a geração de fertilizantes a partir da vinhaça, né, do vinhoto, e permite a geração do biogás, do biometano. Então ali você tem uma oportunidade grande de gerar gás perto do mercado consumidor, gerar gás no campo. Olha o que a gente pode fazer mudando, por exemplo, o abastecimento do transporte público, né, e substituindo o diesel pelo gás. Sensacional. Então, temos um mundo de possibilidades aí. Agora, uma grande questão importante, eu acho que talvez seja a principal alavanca agora para o empresário, é a questão tributária. Primeiro, São Paulo tem que liderar o processo de reforma tributária no Congresso Nacional. E por que tem que liderar? Porque é um Estado grande, tem uma grande bancada e tem autoridade para isso. Porque no primeiro momento é o Estado que mais perde com uma reforma tributária, com uma unificação de impostos. Num primeiro momento. No segundo momento você gera muitos negócios, né? Você alavanca muita coisa, porque tem uma infraestrutura boa, tem uma infraestrutura montada, tem mão de obra qualificada. Então, São Paulo precisa liderar esse processo, e esse processo hoje é inescapável. Cada vez mais vai ser difícil distinguir o que é um produto do que é um serviço. Vai ser impossível distinguir o que vai ter cobrança de ICMS do que vai ter cobrança de ISS. Isso é ruim porque muitas vezes a cobrança do tributo vai ser feita em duplicação. O Estado vai entender que aquilo deve ser tributado com ICMS, o município vai entender que aquilo é um serviço, tem que ser tributado com ISS, e o contribuinte vai pagar duas vezes. Vai ter que acionar a justiça para se livrar daquela cobrança em duplicidade. Então, já passou da hora da gente ter uma reforma tributária, e isso é importante para a reindustrialização do Brasil. Agora, enquanto a reforma tributária não vem, e não dá para ficar esperando a reforma tributária, São Paulo tem que fazer a sua parte. Hoje, a gente tem sido aí comprimido pelo excesso de substituições tributárias, uma ferramenta que era interessante no passado, que hoje é desnecessária com a tecnologia de informação e que onera quem está na ponta de cadeia. Então, reduzir essa quantidade enorme de substituições tributárias, que foi uma ferramenta que acabou sendo vulgarizada, é um primeiro ponto. O segundo ponto é a redução de alíquota. O Estado de São Paulo perdeu muito com a guerra fiscal, resolveu não entrar na guerra fiscal. O problema é que os outros estados entraram. Você conversa com as grandes empresas e percebe assim, quantas oportunidades, quantas plantas acabaram sendo edificadas em Santa Catarina, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, por uma política, no final das contas, de incentivos, uma política mais agressiva, e o Estado de São Paulo acabou ficando de fora, acabou ficando para trás. Se você pegar o Estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo, eles criaram lá um plano estadual de incentivo à indústria, trabalho, emprego e renda, que no final das contas é um plano fiscal. É um plano de incentivo tributário, que foi aprovado pelo CONFAS com o voto de São Paulo. E as empresas começaram a migrar para o Mato Grosso do Sul. E lá você tem o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, e lá você tem outros incentivos. São Paulo perdeu o negócio. A política de incentivo do Estado de Santa Catarina e do Estado do Paraná é muito mais agressiva do que do Estado de São Paulo. E os negócios estão indo para lá, porque o empresário faz conta. Então a redução de alíquota é uma coisa fundamental. E está errado quem pensa, você vai reduzir a alíquota, você vai arrebentar o caixa. Não. Muitas vezes a redução de alíquota vai virar investimento, vai virar novos negócios, vai virar emprego. A gente tinha muito essa discussão no Ministério da Economia, por exemplo. Quando a gente tentou, eu queria, por exemplo, prorrogar o regime especial do reporto. E era fundamental fazer a prorrogação do reporto. Por quê? E a turma, às vezes, o fiscalista puro, não, mas é um absurdo, nós vamos perder 300 milhões de reais de arrecadação. Beleza, a gente vai perder 300 milhões de reais de arrecadação e vai gerar 40 bi de investimento. Eu troco 300 milhões de arrecadação por 40 bi de investimento? Troco. Então vamos fazer essa modificação. Então reduzir a alíquota de tributos é uma coisa fundamental.
E a terceira questão fundamental é devolver os créditos ICMS que estão retidos, que o crédito retido ele vira investimento no dia seguinte, ele vai virar ampliação de planta, ele vai virar emprego. Então, do ponto de vista tributário, a gente tem essas 4 questões: a liderança desse processo de reforma tributária, a diminuição dessa política de substituições tributárias, a diminuição do volume de substituição tributária, a redução das alíquotas e a devolução dos créditos ICMS. Ou seja, o Estado de São Paulo tem que ser mais agressivo em termos de política tributária. E se a gente reduz tributo, a gente vai gerar mais negócio. E se a gente gerar mais negócio, a gente vai gerar emprego. Então a gente tem que eliminar a asfixia que tem comprimido e, no final das contas, machucado o setor produtivo. Sensacional. Então, esperar uma redução de tributos, né? Sensacional. Vamos compartilhando. Muito importante. O patamar que nós tínhamos no pré-pandemia e depois uma política de redução gradual de tributos. É o que o governo federal vem fazendo, eliminando impostos ruins, como, por exemplo, a redução que nós tivemos agora de 35% do IPI e agora a iniciativa de reduzir o ICMS sobre combustíveis, sobre energia, ou seja, existe uma preocupação de redução de carga tributária, né? A ideia do Paulo, por exemplo, sempre foi desonerar o setor produtivo, desonerar a folha de pagamento, né? E isso é uma coisa muito importante, né? E o alinhamento do governo do Estado com o governo federal é fundamental. Uma outra coisa que é fundamental para que a gente tenha negócio, tenha emprego, tenha renda, é crédito. Então está na hora de incentivar o crédito, principalmente para o micro e pequeno empresário, para o micro e pequeno empreendedor. E, obviamente, nós temos mais 2 alavancas aí para que a gente volte a gerar emprego, volte a se industrializar. A gente precisa de infraestrutura e a gente precisa de mão de obra qualificada, né? Observem só, as franjas do Estado, né, foram esvaziadas justamente por falta de incentivo. E quando a gente tem essa fuga, essa evasão, a gente tem que pensar no que está acontecendo. Observe que o Estado de São Paulo é um Estado rico, porém desigual, muito desigual. Então nós temos regiões do Estado de São Paulo que foram absolutamente esvaziadas por falta de uma política de incentivo. A região Oeste é uma delas. Você não pode ter uma região que hoje é a região dos 3 P's, a região do presídio, do pedágio, da pobreza. Você tem que promover investimento, você no final das contas tem que mudar a lógica, promover aí os negócios, tem que ser uma terra de prosperidade, tem que ser uma terra de prioridade. Então o incentivo regional, ele é muito importante para que a gente possa dar os próximos passos e possa trazer a indústria de volta. Isso vale para as cidades também. O incentivo, às vezes, local é fundamental. A gente está agora discutindo revitalização do centro de São Paulo e o incentivo tributário local é fundamental para que a gente possa ter um investimento de volta. No que diz respeito à infraestrutura, tem uma questão super interessante. Observe que São Paulo é um estado que cresceu à margem dos trilhos. Talvez seja um estado tão rico porque o desenvolvimento de São Paulo se deu mais ou menos como do oeste americano, do lado das ferrovias. E quantas ferrovias nós temos em São Paulo? São mais de 250 cidades, 253 cidades cortadas por linhas de trem no estado de São Paulo. No entanto, os trens pararam de circular. No governo federal, a gente botou os trens para circular de novo, né? Nós criamos ali um programa ferroviário que estava estabelecido em cima de 3 pilares, um pilar de novas concessões, um pilar de renovações antecipadas com obrigações de investimento e um pilar de autorizações ferroviárias, ou seja, incentiva a iniciativa privada para que ela tenha o seu próprio ramal ferroviário. E isso já está virando uma realidade. Nós fizemos o leilão da Ferrovia Norte-Sul, concluímos a Ferrovia Norte-Sul, que era uma obra que vinha pendente desde 1987. Um dos ramais concluídos foi o de Estrela do Oeste, aqui em São Paulo, até São Simão. Nós fizemos o leilão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, iniciamos a obra da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, renovamos a Malha Paulista. A Malha Paulista é interessante. A ferrovia que corta o estado de São Paulo, desde Rubiné até o Porto de Santos, hoje opera com 35 milhões de toneladas ano. Vai operar com 75 milhões de toneladas em 5 anos. Vai receber 6 bi de investimento. Essa ferrovia deve em pouco tempo estar operando com 100 milhões de toneladas.
E aí a gente vai ter a recuperação do ramal de Colômbia, o ramal de Panorama, né, a ligação Panorama-Bauru. Vai ser fundamental para que a gente desenvolva outras regiões do estado. E, no final das contas, aumente o fluxo ferroviário para o Porto de Santos. Mas nós temos outras possibilidades aqui em São Paulo. A ligação da Malha Sul com Sumaré, né, passando por Sorocaba, a recuperação do trecho de Mairique para Bauru, depois de Bauru para Corumbá, e os trens de passageiros, que podem e devem voltar. Outro dia me perguntaram, poxa, você tem um canteiro central enorme na Bandeirantes, não era o caso botar um trem de passageiros lá? Na verdade, você não precisa, porque você tem uma faixa de domínio ferroviária com espaço disponível para colocar linhas de trem de passageiros, do lado da Malha Paulista e do lado da linha da MRS. Com detalhe, isso é muito mais barato. E aí, é incompreensível que o trem intercidades, né, o de Americana, Campinas, São Paulo, que vai beneficiar esta região, vai beneficiar Jundiaí, não tenha saído do papel. Dá para sair do papel? Dá, tá fácil, porque principalmente agora com a aprovação do projeto de renovação da MRS, o que tinha de conflito, linha de carga e uma linha de passageiros, vai acabar. Nós vamos segregar a linha de carga, nós vamos ter duas linhas de passageiros que vão ficar livres, e aí a gente diminui muito o esforço de investimento no trem intercidades. O trem intercidades Americana-São Paulo tem que virar uma realidade, vai virar uma realidade. Então o trem de passageiros vai passar por aqui. É o trem de alta velocidade? Não, mas é o trem de média velocidade. O que é esse trem de média velocidade? É um trem que vai se deslocar a 120, 160 km por hora. Vamos atender muito bem a demanda de quem precisa, por exemplo, se deslocar para São Paulo. Sensacional, hein? Vamos agora, compartilhando. Nós podemos também tirar do papel outro trem super importante, o Sorocaba, São Paulo, São José dos Campos. Nós vamos ter uma cruz ferroviária que, no final das contas, vai beneficiar a área que concentra o PIB do estado de São Paulo. E se você quiser ver as ferrovias crescendo em progressão geométrica, você tem que começar por aquelas que têm mais demanda e por onde é mais fácil tirar do papel, que são justamente essas duas ferrovias, né, esses dois trens de passageiros. Aí você toma gosto, aí tem ramal para cá, vem ramal para lá, a coisa vai crescendo. Principalmente quando a gente entende que o que põe uma ferrovia de pé não é só tarifa, é real estate. Às vezes eu falo com o pessoal lá de São Paulo, puxa, olha as oportunidades perdidas. Você está vendo que uma estação de metrô é uma estação de metrô? E o pessoal fala, não, mas a estação de metrô não deveria ser uma estação de metrô? Não. Uma estação de metrô tem que ser um centro de negócio. Não, uma estação de metrô tem que abrigar o laboratório, tem que abrigar a faculdade, tem que ter lá o local do coworking, tem que ter uma série de atividades que podem ser desenvolvidas, porque todas elas são geradoras de receita. Sensacional. Todas elas ajudam a financiar a ferrovia. Então isso é uma coisa super interessante. O fato é, nós vamos ver os trens apitando de novo. A gente vai ver não só a ferrovia de carga voltando, como a ferrovia de passageiros voltando. Um dos pedidos de autorização que foi feito, e a gente vai ver, e é uma ferrovia privada, é o ramal que vai ligar, por exemplo, Lençóis Paulista a Pederneiras. Isso vai ser importante para a logística de celulose. Lá nós temos uma planta grande, que é a planta da Bracel, um grande investimento. A gente vai pegar a celulose dentro da planta e vai entregar na margem direita do Porto de Santos. Então, olha o que nós podemos fazer com a logística do estado de São Paulo. E olha o poder, o vigor da iniciativa privada. Quando a gente mudou a legislação para ter autorizações ferroviárias, eu particularmente achava que a gente ia receber ali uns 8, 10 pedidos de autorização de ferrovias, para fazer ferrovia privada, que chamavam a atenção, estava caindo do pé de tão maduro, né? Eu digo, pô, não é possível que o privado não enxergue essa oportunidade e não peça para fazer essa ferrovia. E qual foi a minha surpresa? Nós mudamos a lei, nós não recebemos 8, 10 pedidos de autorização, nós recebemos 80 pedidos de autorização para a construção de 20.700 quilômetros de ramais ferroviários pela iniciativa privada, onde o privado toma todo o risco de engenharia. Só nisso aí são 250 bi de investimentos, que não está na minha conta dos 848 bi. Por que não está? Porque parte dessas autorizações, eventualmente, pode não sair, mas muitas delas sairão. E o que vai sair vai fazer a diferença. Porque o ramal de Açailândia para Barcarena vai sair,
o de Balsas para Estreito vai sair, né? O de Lucas do Rio Verde para Rondonópolis vai sair, o de Chaveslândia para Uberlândia, o de Lençóis Paulistas para Pederneiras, e por aí vai. Isso tudo vai acontecer. Então o Brasil vai se tornar um país ferroviário de novo. A participação das ferrovias na matriz de transporte deve subir de 20% para 40% em 15 anos. Isso significa uma redução de custo de frete pelo aumento da oferta ferroviária de em torno de 30%. Então, observe, nós vamos dar um salto. São Paulo tem que estar nesse salto. Então, o que foi feito nas ferrovias no Brasil, no Mato Grosso, Bahia, Maranhão, tem que ser feito aqui também. Tem que ser feito no estado de São Paulo, com muito mais ênfase, com muito mais vigor, que o maior estado do Brasil, o estado mais rico do Brasil, tem que voltar para os trilhos. O estado de São Paulo não pode continuar andando nem nessa. Bom, falamos da alavanca da infraestrutura, vamos falar da alavanca, e aí, obviamente, a gente tem aí algumas demandas locais, né? Tem a rodovia Edgar Máximo Zambrot, que tem lá a sua necessidade de intervenções, né? Que precisa ser receber viadutos, receber passarelas, receber intervenções que no final das contas vão facilitar a mobilidade. Nós temos bairros aqui na região que estão separados pela rodovia e precisam desses acessos. Temos outra questão, né, que é a rodovia Hermenegildo Tonoli, também precisa receber intervenções. Então, aqui localmente a gente tem as demandas de infraestrutura e nós sabemos também o que precisa ser feito, né, as intervenções que são necessárias para restabelecer a mobilidade. Então, estou falando das ferrovias, estou falando do macro, mas no micro também, né, aqui na região, a gente tem... Sensacional, sensacional. Se você puder compartilhar, né, nos ajudando, ok? Uma outra questão importante é a educação. Cadê as mães aqui? Tem várias. O que a mãe quer, no final das contas? Que o filho tenha perspectiva. É o que uma mãe quer. Toda mãe quer que o filho tenha perspectiva. Toda mãe quer que o filho cresça, que supere, né, chegue mais longe do que os pais chegaram. E aí eu me preocupo realmente com a questão educacional. Me preocupo com a educação pública, que tem que ser de qualidade. Mas o que é ter uma educação pública de qualidade? É entender qual é o papel da escola. A escola tem que ser a grande loja de ferramentas. A gente tem que dar ferramenta para o jovem. Não adianta o jovem terminar o seu ciclo escolar, terminar seu ensino médio, seu ensino profissionalizante, seu ensino superior, ou ele termina o ensino médio e não tem condição de acessar o ensino superior, ou ele termina o ensino superior e não tem emprego. Termina o ensino médio e não tem emprego. Esse é o problema. E por que não tem emprego? Porque não recebeu ferramenta. A gente tem que entender que a escola tem que dar ferramenta e a gente tem que orientar a educação para o resultado. A gente tem que perceber que o mercado é cada vez mais exigente. E se a gente desconectar a educação do mercado, a gente está fadado ao fracasso. A educação não vai servir para nada. E nós temos excelentes exemplos, né? Primeiro, São Paulo tem a maior rede de ensino público da América Latina, são 3.700.000 alunos, e tem um corpo de professores que é muito qualificado. O que falta é ajustar algumas coisinhas. O que o mercado quer hoje de uma pessoa? Primeiro, habilidade de comunicação. Ninguém vai crescer profissionalmente se não soubesse comunicar. Se não soubesse comunicar, não tiver habilidade de comunicação na sua língua, em língua portuguesa, se não tiver capacidade de escrever, de fazer uma redação, de ler e interpretar um texto. Só que o mercado está um pouquinho mais chato agora, está exigindo também a habilidade de se comunicar em outro idioma. Numa região industrial como essa, o idioma é necessário. Então, o ensino do idioma é fundamental. O mercado quer algum pressuposto matemático, não adianta a pessoa achar que vai crescer se não tiver algum pré-requisito matemático. Seria muito bom que uma noção de educação financeira fosse dada para os jovens. E mais do que isso, o mercado quer
conhecimento em tecnologia de informação, o mercado quer conhecimento de informática, quer alguma habilidade de programação. Sobram vagas nos setores de alta tecnologia. E, no entanto, você ainda tem muitos desempregados. A gente não consegue fazer esse match, porque as pessoas estão chegando ao mercado sem formação. A escola tem que dar essa formação, tem que dar essas ferramentas. A boa notícia é que o jovem aprende tudo. Se você ensinar idioma para o jovem, ele vai aprender. E vai aprender melhor do que a gente. Se você ensinar programação para o jovem, o que pode parecer um bicho de 7 cabeças para nós, o jovem vai aprender. E detalhe, o jovem está doido para ser desafiado. A gente tem uma geração gamificada, o jovem gosta de passar de fase. Se você estruturar a educação para esse jovem passar de fase, ele vai passar de fase. Aí ele vai superar o pai, aí ele vai aprender, ele vai ter ferramenta. Agora, para isso você precisa adequar os currículos para que eles tenham essas ferramentas. E tem outra vantagem hoje que a tecnologia nos dá, desde que você tenha infraestrutura nas escolas. Às vezes eu acho até engraçado o pessoal falar, não, criamos tantas escolas de tempo integral, não adianta nada se a escola não tiver infraestrutura. Sensacional. Se você puder compartilhar, seria muito importante. Estamos juntos, até depois do fim. Se aquele professor que fazia 2 turnos para sobreviver, e os salários aqui são extremamente baixos, é um absurdo um professor ganhar tão pouco, no estado de São Paulo, que é o mais rico da federação, e ele tem que trabalhar a tempo integral, e ele não vai ter mais aquele segundo turno para complementar a renda. Então, se você quer ter escola a tempo integral, você tem que valorizar o professor para isso. Tem algumas experiências super interessantes, né? De bonificação dos profissionais da educação. Por exemplo, bonificação dos diretores. Tem estados hoje que dão bônus para os diretores, e eu acho uma coisa super interessante, porque o diretor tem um papel fundamental na escola. O diretor envolve a família, garante o bom ambiente escolar, afasta o bullying, garante a frequência e garante a performance. O Estado do Paraná, por exemplo, está remunerando o diretor, dando bônus por frequência. Se ele garante um determinado patamar de frequência, ele é recompensado. Se ele garante um patamar de performance, ele é recompensado. E eles estão testando as escolas a cada 3 meses. Testar é um negócio interessante, porque você precisa verificar o seguinte: por que uma escola vai bem e a outra vai mal? Isso acontece aqui no estado de São Paulo, a educação de São Paulo é desigual. Por que uma escola do Apiaí, no Vale do Ribeira, vai melhor do que uma escola da Zona Leste ou do centro de São Paulo? A gente tem que investigar isso e prover tutoria. Vem cá, vamos pegar a escola que está indo bem e vamos compartilhar a experiência. Por que você está indo mal? Por que a sua performance não está boa? O que a gente pode fazer para te ajudar, para melhorar? Qual é a deficiência que essa escola tem? Ela está numa área de risco? Os alunos estão sob a pressão do tráfico de drogas? Falta infraestrutura? Não tem conectividade? Não tem ferramenta? O que está faltando? E hoje você pode produzir conteúdo de forma centralizada, conteúdo de qualidade, e fornecer o mesmo conteúdo para cada escola do estado, e a conectividade permite isso. Você tem como trabalhar isso em sala de aula, e cada vez mais o livro didático vai ser substituído pelas plataformas. A gente tem que entender isso e, no final das contas, trazer isso para a educação. Então, há um caminho, há uma avenida para a gente crescer na questão da educação, na questão da formação profissional. Envolver a iniciativa privada nisso, a gente tem que ter uma educação orientada a resultado e começar a estimular o jovem, e aí é uma questão que vai ser desenvolvida, como que a gente trabalha a questão do aprendiz, como que a gente coloca o jovem no contraturno já para trabalhar, já para aprender o ofício, para assumir responsabilidade, com o Estado remunerando, ou pagando parte da remuneração. Isso é muito bom para o mercado, é muito bom para o pequeno empreendedor, isso é muito bom para o microempreendedor, isso é possível. A gente pode ter um grande programa de emprego que olhe o maior problema que a gente tem no emprego, que é o jovem, é o acesso ao primeiro emprego do jovem. Então, estimular a entrada do jovem como aprendiz no mercado é uma grande meta. Então,
parte do tempo ele está se dedicando à sua formação acadêmica e profissional, parte do tempo ele já está trabalhando. Ele está complementando a sua formação já no emprego e já tendo a sua primeira remuneração. Então é algo que vamos desenvolver. Na saúde nós temos os nossos desafios. Só aqui em Jundiaí, mais de 8 mil pessoas esperam por procedimentos eletivos. No estado a fila é enorme. Então tem uma questão que é preciso enxergar e mudar, que é a gestão de filas. E a gestão de filas não pode ser centralizada, ela tem que ser regionalizada. Isso da eficiência, da percepção de que a fila tem que andar, e a fila tem que andar, e mais do que isso, você tem que fazer o acompanhamento das pessoas que estão na fila. Nós temos 3 desafios grandes, assim, que são urgentíssimos. É a diminuição das filas, e também, o problema não é ter a fila, o problema é a fila não andar. A fila tem que andar, as pessoas têm que perceber que a fila está andando. O segundo problema é a qualidade do atendimento de urgência e emergência, e o terceiro problema é a falta ainda de saúde digital. Porque é a saúde digital que vai aumentar a qualidade e a efetividade da atenção primária. Se a gente aumentar a qualidade da atenção primária, a gente, no final das contas, melhora, descomprime a atenção terciária, descomprime a alta complexidade. Tem coisas interessantes que acontecem no estado de São Paulo que me surpreendem. Por exemplo, uma vontade enorme de construir hospitais. Eu fui na Nova Alta Paulista outro dia, tive lá Tupã, Adamantina, Dracena, e o pessoal disse: a gente aqui precisa de um hospital regional. E eu disse para eles: um negócio interessante o candidato falar isso, Você se compromete a construir um hospital regional? Eu falei: não. Porque vocês não precisam de um hospital regional, vocês só precisam da recuperação das 11 santas casas que vocês têm aqui. Sabe quantos leitos têm fechados na cidade de São Paulo? 1.500. Meu Deus. Você não tem falta de leito no estado de São Paulo, você tem sobra de leito. O problema é que tem muito leito fechado. Você constrói um hospital para ele parar de operar, para você desativar leito depois de 2 anos. Porque você não tem gente para tocar, você não tem mão de obra contratada, você não tem recurso de custeio. Você tem uma filantropia que está às mínguas, então a filantropia que leva parte da alta complexidade do Estado não está dando conta. E você tem as fundações que no final das contas viraram grandes gestoras de RH, mas também não estão dando conta. Então tem um problema de asfixia financeira que se abate sobre a alta complexidade, que faz com que leitos estejam desativados, e essa asfixia financeira vem por falta de gestão, vem por grande desperdício de recursos. Por isso que é importante trazer a tecnologia de informação, trazer a telemedicina, ter interoperabilidade de sistemas, que você abre o prontuário eletrônico hoje aqui, aquele doente é transferido, você vai abrir outro prontuário eletrônico. Você tem um prontuário eletrônico, só que ele não se conversa. Você perde a memória dos exames. 38% dos exames que são feitos no estado de São Paulo não são retirados. Isso é desperdício. Então custa caro, as pessoas ficam na fila. E no final das contas é desperdício. Então tem muito problema, tem muita alavancazinha de gestão para você mexer, para a coisa começar a andar. Então é uma questão fundamental. Segurança é outra questão fundamental. E você só vai ter segurança se no final das contas começar a olhar a pessoa do agente de segurança, a pessoa do policial militar, do policial civil. Como é que você vai ter efetividade numa política judiciária, vai ter efetividade, resolutividade de investigação quando você tem um déficit de 15 mil homens? E o déficit vem por causa da falta de atratividade das carreiras. As carreiras não têm mobilidade, os salários são baixos. O salário é um problema seríssimo em São Paulo. O estado mais rico deixou os salários ficarem muito comprimidos. Um professor em São Paulo ganha R$2.200. E se você pegar salário de PM, São Paulo tem o 23º pior salário do Brasil em relação a outras polícias militares, em relação a outros estados, e por aí vai. Obviamente isso afasta profissionais das carreiras. Agora, pior do que isso é a falta de amparo do Estado. O policial que se envolve numa ocorrência, ele é afastado. Então ele fica com medo de se engajar. Ele muitas vezes tira dinheiro do bolso para se defender, ou seja, o Estado não está olhando para esse profissional. Aí eu criei polêmica outro dia, porque eu falei das câmeras, que eu sou contra as câmeras nos policiais. Sou mesmo. Também sou. Quem mais é contra ele? Nó, tem que monitorar lá o bandido, pô.
Boa. Também acho, eu penso exatamente polícia assim. Tem 190 anos. Tem uma razão matemática para eu ser contra, uma razão financeira. Você tem 350 mil criminosos que, por conta de regime de progressão de pena, estão perambulando pelas ruas do Estado. Mais 150 mil que não tiveram sentença dada ainda pela Justiça, que também perambulam pelo Estado. São 500 mil criminosos perambulando. O índice de reincidência, quer dizer, o dado que eu tinha, aí nós vamos levantar, era de 49%. Ontem eu estava falando para algumas pessoas e tinha uns desembargadores que atuam na área criminal dizendo, não, está muito maior que isso. O criminoso vai para a rua, ele volta a cometer crime e ele não tem qualquer monitoramento. Uma tornozeleira eletrônica custa R$ 295, a Câmara do Policial R$ 695. Ou seja, eu prefiro gastar dinheiro monitorando o policial do que gastar dinheiro monitorando o bandido. Tem alguma coisa errada? Muito. Tem alguma coisa errada. E aí o pessoal fala, não, isso ajudou a diminuir a letalidade dos policiais. Eu estou preocupado com a letalidade do bandido. Boa! Porque a partir do momento que você admite que tem que ter um celular em casa para fazer pix e outro na rua para ser roubado, tem alguma coisa errada. E se você não tem segurança, você não tem negócio. As pessoas não circulam, você não tem comércio. Não. Então, é uma coisa deletéria. Você tem que restabelecer a segurança no Estado. E para restabelecer a segurança tem que ter coragem. Tem que ter coragem, tem que ter enfrentamento. Tem que encarar as coisas como elas são. E São Paulo também tem que liderar os processos legislativos de endurecimento de penas. Imagina a situação do Oeste, que tem presídio lá em Presidente Venceslau, Presidente Bernardo, Presidente Prudente, e aí tem saidinha, tem em Valparaíso, aí tem saidinha, não sei o que. Imagina aquele bando de presos circulando lá, sem nenhum tipo de monitoramento, voltando a cometer crime, e sem efetivo policial. Então é isso que acontece. Não. A gente tem discutido muito, por exemplo, revitalização do centro de São Paulo, uma coisa fundamental. Nós temos que revitalizar o centro de São Paulo, mas o que vale para São Paulo, vale para as outras regiões. E aí vem, eu não gosto do termo assistência social, eu gosto do termo desenvolvimento social. Boa! E aí é um problema, o agente de assistência social, aquele agente da família, o cara que está em contato com o mais pobre, precisa entender, pesquisar a raiz da pobreza. Pobre não é pobre porque quer. Agora, tem muito talento nas nossas comunidades, tem muito talento nas áreas mais pobres, mais sofridas. A gente precisa identificar o talento das pessoas e criar pontes para as oportunidades. Observe o seguinte, se a gente restabelece a segurança no centro de São Paulo, se a gente revitaliza o centro, o comércio volta a trabalhar mais horas, nós vamos contratar mais gente. Eu posso contratar aquelas pessoas que estão em situação de rua, porque aquela pessoa que está em situação de rua, em algum momento já trabalhou com carteira assinada, já teve emprego. E aí está a porta de saída, aí está enxergar a ponte para oportunidade. Se eu sei que vai ter um investimento de saneamento em determinado local, um investimento em pavimentação, eu tenho que saber aquele cara, qual é a formação dele? Ele tem uma formação, ele é pedreiro, ele é o encarregado, ele vai poder trabalhar nessa obra. Isso é criar oportunidade. Verdade. Então nós temos a chance de fazer isso, desde que a gente profissionalize a assistência social, passe a encarar a assistência social como desenvolvimento social. Cuidar das pessoas mais humildes nunca foi privilégio da esquerda. Uma linha liberal cuida muito melhor das pessoas, porque o dinheiro vai começar a sobrar e a sua lógica é uma lógica de prosperidade, é uma lógica de geração de oportunidade. Quantas oportunidades nós temos para a construção de habitação de interesse social, conjugado com a habitação de médio padrão, com empreendimentos comerciais. São Paulo está cheio, no centro da cidade de São Paulo, mas assim como São Paulo, as outras cidades também têm. Então, um bom programa habitacional é fundamental para a gente enfrentar a questão do morador de situação de rua. Boa, gente. Vamos compartilhando, assim, alcançando mais pessoas. Dessa forma que nós juntos somos mais fortes. A gente vê que São Paulo é um estado de oportunidade, mas é um estado que está adormecendo. O paulista se acostumou com pouco, como a iniciativa privada que é muito pujante, o paulista arregaça a manga. Não, o estado está andando. Um governo mediano aqui começa a parecer um governo bom.
o paulista se acomodou, o Estado está andando por inércia. Então está na hora de dar um choque, porque as mazelas estão começando a aparecer. E aí a gente está começando a ver que as coisas não estão andando bem. E nós temos muita oportunidade para explorar, todas elas capazes de gerar emprego, capazes de promover desenvolvimento, capazes de transformar a vida de muita gente. Então, basicamente é isso. Agradeço a atenção e fico à disposição dos senhores para que os senhores contribuam com o nosso planejamento. A ideia é ter um plano vivo. Muita gente me falava o seguinte: olha, negócio de plano de governo é bobagem, você tem que trabalhar 4, 5 ideias e no final das contas você pensa em plano depois se for eleito, protocola qualquer coisa no TSE. Não funciona comigo. Eu preciso ter um bom plano. Sabe por quê? Passa muito rápido. Se vocês pegarem meu discurso no primeiro dia do Ministério da Infraestrutura, vocês vão ver que eu saí de lá e cumpri exatamente o que eu falei no primeiro dia de trabalho. Se você não entrar sabendo exatamente o que vai fazer, você não faz. Passa assim, ó. E exige, para você tirar o projeto do papel, exige uma capacidade de articulação muito grande, muito forte. E é por isso que é sempre bom você andar com os melhores, né? Eu escolhi o melhor para estar do meu lado, né? Isso é um privilégio. E quero estar com os melhores para construir o melhor plano. Se você tiver o melhor plano e a melhor equipe, não tem como, o negócio vai dar certo. Então, obrigado aí pela atenção. Estou ávido pela sugestão dos senhores. Compartilha com todos. Estamos juntos. Compartilha.